muita gente não sabe. É. A diferença tá em como a gente aborda, tá? O que a gente faz com o paciente. Eu vou acabar usando de uma linguagem técnica, mas se ficar difícil, me fala, porque pode ser que seja uma dificuldade para as outras pessoas também. O psicólogo, ele trabalha as emoções. O neuropsicólogo, além das emoções, ele trabalha a cognição. O que é a cognição? É atenção, memória, velocidade de raciocínio, flexibilidade de raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio verbal e tudo que globalmente a gente chama de inteligência. Então, o neuropsicólogo, além dele olhar para os aspectos emocionais, ele vai trabalhar com a parte cognitiva. E aí, o neuropsicólogo, ele faz diagnósticos que envolvem emoção e cognição, como TDAH, por exemplo, é um transtorno de atenção, ou seja, é um transtorno que tem a ver com a cognição. Já o transtorno de ansiedade é um transtorno que tem a ver com a emoção. Então, abrange tudo isso. Então, o neuropsicólogo pode trabalhar com a parte diagnóstica e com tratamento. E aí, quando ele faz tratamento com o paciente, ele vai olhar para as questões emocionais, porque uma coisa acaba influenciando a outra. O exemplo que eu dei foi do TDAH, por exemplo. Esse paciente com TDAH, ele cresceu de uma determinada forma dentro de uma sociedade que olhava para ele de uma determinada maneira, que muitas vezes influencia a autoestima dele. Então, a gente não deixa isso de fora no tratamento, mas a gente faz atividade que a gente chama de treinamento cognitivo. Ou seja, a gente vai trabalhar a atenção daquele paciente. Um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia, tá? Precisou retirar um tumor, tinha Parkinson, enfim, e ele teve alguma alteração cognitiva em decorrência daquela cirurgia ou por algum tipo de doença, a gente reabilita neuropsicologicamente esse paciente. E o psicólogo fica mais com a questão emocional. Então, a diferença está aí. É um trabalho que envolve também cognição. E aí, com isso, a gente trabalha mais, então... Normalmente, as pessoas que têm TDAH, dislexia, o próprio autismo, é recomendado que seja atendido por um neuropsicólogo, porque ele vai olhar de uma forma mais global. Tá. Ele vai conseguir trabalhar as duas questões, a parte cognitiva e a parte emocional. Eu entendi, mas a parte emocional, você pode... A minha pergunta é assim, eu nasci, não tenho nenhum problema desse neurológico, mas a minha parte emocional influenciou de tal forma que a minha estrutura cerebral interferiu na parte cognitiva. Aí já entra para um tratamento com você. Tá, e aí o que você chama de interferir na minha parte, tipo, na minha parte de aprendizagem sem transtorno? Digamos que emocionalmente eu tenho uma depressão e ela, durante anos, ela perdurou e o meu cérebro, a estrutura dele muda? Tá, depende do que a gente está falando, tá? Se a gente estiver falando de um superdotado, sim, tem diferença neuroanatomicamente, mas em casos de depressão tem alguns artigos que vão falar, assim, sobre uma diminuição do hipocampo ali, que faz o armazenamento de memórias, e aí... qualquer pessoa pode fazer um treinamento cognitivo, se ela sentir que a cognição dela a atrapalha. Então, toda vez que ela vê que tem prejuízo, sabe? Eu percebo que eu tô tão ansioso, que eu tô tendo dificuldade, de repente, de conseguir acompanhar o conteúdo da faculdade ou uma reunião de trabalho. Pode, porque é livre, tá? No Brasil... a escolha do psicólogo é do paciente, né? Entendi, então... Apesar de existir muito encaminhamento médico, quem vai escolher o profissional com o qual vai se tratar é o próprio paciente. Então, se ele falar, eu quero ser tratado por um neuropsicólogo ao invés de um psicólogo, ele pode. E a diferença de valor, ela é inexistente, assim. Praticamente é a mesma coisa, sabe? Não faz diferença, assim. A abordagem vai ser totalmente diferente. Porque a gente vai olhar... pelo menos, eu faço todo um planejamento. Então, quando eu trabalho com os meus pacientes, eu vejo quais são as questões cognitivas que estão afetando, e o que a gente tem de parte emocional, e eu divido sessão. Então, a gente faz treinamento cognitivo em parte da sessão e aí a gente faz a psicoterapia em outra parte da sessão. E aí, lógico, né? Eventualmente, nossa, eu tô com uma questão no meu casamento que tá me complicando. Aí a gente vai focar nisso, porque naquele momento isso é muito mais importante. É importante que aquela pessoa tenha um espaço dela. Então, tudo é adaptável, né? E como a gente tá trabalhando de um para um, você consegue fazer de um jeito muito personalizado, diferente de se
se fosse um grupo, enfim, se eu tivesse que dar conta de fazer aquele tipo de atividade, assim. Mas os meus pacientes têm muita lição de casa, porque eles precisam fazer exercício de treinamento cognitivo fora da sessão. Eles precisam treinar mesmo, e aí é tudo feito digital hoje em dia, né? A gente tem treinamentos cognitivos online, assim, de excelente qualidade, com validação científica, então eles têm login, senha. Eu costumo brincar que é tipo uma academia para o cérebro, assim, sabe? Do mesmo jeito que você paga a academia e vai à academia, você vai à academia cerebral para que você, a partir da sua neuroplasticidade, consiga adquirir todas as aptidões e habilidades que você precisa melhorar ou que você deseja vir a ter. Pô, isso é legal, bacana. Treinamento cognitivo. Ele pode ser feito por qualquer um? Pode. E, inclusive, eles recomendam ali, né, nas próprias propagandas de treinamento cognitivo, que hoje em dia tem alguns aplicativos, enfim, tem as concorrências, né? Que concurseiros, pessoas que vão prestar vestibular, executivos de alta performance, atletas, todos façam. Os atletas normalmente fazem treinamento cognitivo, porque ajuda no que a gente chama de flexibilidade de raciocínio. Quanto mais flexibilidade de raciocínio você tem, maior o seu nível de criatividade. E aí, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Lógico que no caso de um concurseiro e de um pré-vestibular, isso não vai te ajudar tanto, né? Porque a gente tem ali perguntas e respostas, o que vai te ajudar mais é a memorização, no fato. Mas quando você pensa num atleta, quanto mais criatividade de jogada ele tem, quanto mais ele consegue pensar em formas diferentes de atingir o objetivo, melhor ele desempenha. Idem para um executivo de alta performance. Então, essa flexibilidade de raciocínio, ela é muito importante no nosso dia a dia. E as pessoas que têm mais flexibilidade de raciocínio, primeiro que elas são aquelas pessoas que a gente chama de mais mente aberta, porque elas conseguem não ficar enrijecidas numa única ideia, elas conseguem ampliar. Então, são pessoas que normalmente são pessoas gostosas de conviver, sabe? Aquelas pessoas que o pessoal fala assim, nossa, tal pessoa é muito querida. É uma pessoa muito... Por quê? Porque ela não tem aquele pensamento tão enrijecido, assim. Ela tem mais flexibilidade. E ela tende a ser uma pessoa muito mais criativa. E a criatividade nos ajuda muito em solução de problemas. Quanto mais criativo a gente mais rápido a gente tende a resolver problemas, assim. A criatividade é uma aptidão importante e que a gente deveria desenvolver mais, assim, no âmbito escolar, sabe? Sim. Treinar isso com as crianças, mas a gente não faz, né? Porque a criatividade, ela vem justamente, assim, do ócio, de atividades artísticas, de montar coisas de forma aleatória, porque para você ser criativo, você tem que pensar fora da caixinha, né? E a gente não é muito estimulado a isso. E aí, talvez por isso, quando a gente chega na nossa vida adulta, a gente tenha tanta dificuldade de fazer o diferente. Tanto que a gente vê que quem se destaca muito, principalmente no nosso meio, assim, de criação de conteúdo, é quem é mais criativo, né? Sim, exatamente. E nessa questão, tem muita procura de CEO de empresas, gerentes, diretores? Esses cargos as pessoas buscam muito? Olha, pra mim não, tá? Como eu tô num nicho muito mais assim, eu tô muito nichada, né, em neurodivergência e tudo, então hoje o que vem muito pra mim realmente são os neurodivergentes. Mas eu tenho certeza que para outros psicólogos, principalmente aqueles psicólogos que trabalham com performance, né, que hoje a gente tem alguns aí, tem exemplos de pessoas gigantescas na internet que focam nisso, em melhoramento, desempenho de performance, eu tenho certeza que sim. Porque hoje, ainda bem, as pessoas estão se conscientizando da importância da psicoterapia. Eu acho que a gente, por meio da internet mesmo, a gente está desmistificando um pouco a coisa do, terapia para louco, sabe? Acho que ainda tem pessoas mais velhas que têm essa ideia, que tá mas acho precisando que de fazer terapia cada também. vez mais a gente está desmistificando essa coisa, assim, deixou de ser, sabe? Mas ainda tem essas piadinhas, sabe? Tipo, o que você faz? Eu sou psicóloga. Ela vai perceber que eu sou maluco, sabe? Tipo, não, né?